tentar alinhar os conhecimentos, né, o que está sendo proposto para o trabalho remoto, né, para o trabalho de ensino e aprendizagem remoto. Então, é um projeto que é por área de conhecimento. Então nós estamos trabalhando, nesse momento, a área do conhecimento de ciência e natureza. Por isso, né, a pertinência desse trabalho que nós vamos fazer hoje, essa live, né, que será sobre o novo normal, perspectivas sociais e saúde pública para o convívio com a Covid-19. De imediato, queria já agradecer, né, em nome da gestão escolar, de Elânia Lopes e Elisângela Mendonça, a gerência regional da GRE Agreste Meridional, né, em nome da gestora Elias, aos professores, né, da nossa escola, todos os professores, né. Aí a gente abre um parênteses para agradecer a Cleiton Tenório, né, professor Cleiton Tenório de Biologia, porque ele está propiciando, né, toda o arcabouço aí tecnológico, que eu não sei nem para onde é que vai, mas que ele sabe de tudo e colocou a gente no ar. Espero que estejamos no ar. Todos bem, né? Então, eu agradeço, né, Cleiton, muito obrigado aí. Sem você, ó, a live com certeza não sairia, não. Então, a Cleiton, um agradecimento especial. E principalmente aos alunos, né, da nossa escola, os alunos das escolas irmãs que estão, né, nos recebendo aí, como uma forma também de compartilhar esse conhecimento aí tão importante. Ok? De imediato, eu queria agradecer, né, claro, né, os nossos dois excelentes, né, convidados aí que vieram aí a brilhantar a nossa live, né? Na verdade, a discussão vai ser por parte deles, né? Queria agradecer desde já a presença dos dois, né, e dizer que é uma satisfação tê-los conosco, tá? Porque não é todo dia que nós juntamos, né, dois especialistas, na verdade, duas pessoas que são especialistas na sua área, né, e realmente, no momento desse aqui, que o conhecimento faz a diferença, né, muito importante. Então, eu queria apresentar logo a vocês, né, que quem vai debater, quem vai palestrar aí sobre o novo normal, as perspectivas sociais e saúde pública para o convívio com a Covid-19, vai ser George de Meck, né? O George de Meck é graduado em Medicina Veterinária, mestre em Saúde Pública Coletiva, atualmente coordenador do Núcleo de Vigilância e Respostas às Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Pernambuco, grande especialista da área, talvez dos grandes especialistas que nós temos aqui no país, e, por sorte, está aqui, né, para nos passar todas as informações. Boa dia, noite. Quem sabe. Boa noite. Um abração aí, muito obrigado por estar conosco aí. Acho que agradece o convite. E também Mary Tavares, né, professora licenciada em História, né, MBA em Andamento em Políticas Públicas Municipais, atualmente coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres do município de Lagoa do Ouro. Boa noite, Mary, muito obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Então, vamos começar, né? Vamos organizar da seguinte forma, né? Vai ser um debate, né, que a dinâmica será de uma apresentação inicial aí dos nossos debatedores, né? Eles farão uma apresentação inicial, e a gente pretende que vocês, ao modo que forem aparecendo as dúvidas, vocês vão colocando, por favor, incluindo aí no chat, para que a gente possa ir respondendo, tá? Então, vão colocando as dúvidas de vocês, nós vamos repassar aqui para, dentro das possibilidades, respondermos, tá certo? Então, vou colocando as dúvidas de vocês aí, por favor. Ok? De imediato, vamos iniciar aí com George. George, o que é que a gente, em que ponto nós estamos dessa pandemia aqui? Quando a gente vê a ideia dessa interiorização, o que de fato está acontecendo com a pandemia? Como é que a gente pode entender esse momento que a gente está vivendo da pandemia? Você, como uma pessoa que, na verdade, organiza essas políticas públicas para todos, como é que a gente pode entender o que, de fato, está acontecendo aí? Qual é a informação que a gente não tem, que a gente precisa ter? Na verdade, quando se fala do Covid, né, não existe Pernambuco, existem regiões. Cada região está no seu momento, está num momento diferente. Eu até trouxe uma
apresentação, posso mostrar. No caso daqui, tem uma diferença entre a região aqui mais próxima de Recife, que é a região metropolitana, que já passou o pico e agora está numa de estabilidade e redução, aguardando o andar, né, do cenário, né, o quanto mais as pessoas se mantêm com esse isolamento social, mais se mantém essa redução, quanto mais movimento, menor essa redução. E o interior que está na fase crescente. Então, quase todos, Agreste e todos os sertões, eles estão numa curva ascendente, mais acelerados, como foi o caso da região de Caruaru e agora está sendo a região da Petrolina, e outros menos acelerados, mas todos ascendentes. Então, esse é o cenário hoje aqui de Pernambuco. Mas se a gente olhar para as 12 regiões, cada uma está com um perfil diferente. Agreste e Sertão ascendente, e a região ali de Palmares, de Recife, de Goiânia e de Limoeiro já numa de estabilidade. Uhum. Ô, George, me diz uma coisa, o que as pessoas estão chamando de novo normal, na verdade, é uma estratégia nossa de convivência. Eu entendo como sendo estratégias que vão utilizar de convivência, né? Como é que você pensa que será essa convivência, por exemplo, numa escola, num ambiente escolar? Os alunos estão pensando em voltar estão eufóricos em voltar para aquela escola que eles conheciam, né? Você acha que, de alguma forma, aquela escola, né, será possível de existir aquela escola fisicamente, aquele tipo de contato, aquele tipo de relação pessoal? Como é que para a gente ter uma ideia de como é que vai ser isso daí? Como é que você acha que vai ser isso daí? Então, tem uma frase que o pessoal fala aqui no nosso trabalho, que a gente sempre acha que a emergência é a exceção e a regra é a normalidade. No caso do corona e da doença respiratória feita gripe, isso até, entre aspas, pode ter sido verdade, porque a gente passou 100 anos entre a última pandemia realmente mais severa, que foi a gripe espanhola, que foi em 1918, né? Mas, assim, no horizonte de que, apesar de ter durado 100 anos, mas teve uma pandemia em 2009, o próprio corona em 2003, em 2012, ele apareceu com algumas formas mais virulentas, então, que provocou doença mais grave. Então, o ideal é que a gente mantivesse esse novo normal para sempre, para o quê? Para conter essa propagação diante de uma próxima pandemia, que pode ser até mais grave. Essa aqui, por incrível que pareça, apesar de ter tantos óbitos, ela não é considerada tão grave. Mais grave seria o H5N1, que foi, acho que na década de 90, mas ele não vingou na transmissão entre humanos, ele ficou na transmissão entre aves, por exemplo. Mas o novo normal é uma cautela que o ideal é que permanecesse sempre. Uma medida, a gente viu na Ásia, por exemplo, qualquer coisinha, todo mundo já bota máscara. Então, o ideal é que a gente mantivesse isso também. E todas as questões de convívio, inclusive em sala de aula, hoje a regra é clara. Tem dois tipos de propagação do vírus. O vírus do sarampo e da gripe, ele se propaga por aerossol. O que é isso? A gente espirra, ele fica voando, feito aquele dente de leão no nosso ambiente. O do corona, ele é melhor, entre aspas, de controlar, porque ele cai. Ele precisa estar dentro da gotinha da saliva, dentro da gotinha da lágrima, da gotinha do catarro, literalmente. Então, sem essa gotinha, ele não sobrevive. Então, por isso que para o corona, essa regra é de 1,5 metro. Ou seja, a vida, enquanto estiver nessa pandemia, eu acho que depois vai dar uma reduzida, né, nesse cuidado, mas o ideal que fosse mais contínuo, vai ser mantendo essa distância entre pessoas, a distância necessária para ninguém espirrar no outro ou tossir, e a questão do cuidado com as superfícies. Mais do que a transmissão entre pessoas, a transmissão também ocorre compartilhando caneta, celular, pegando na mesa, pegando no teclado. Celular, dizem que tem celular que é mais sujo do que sola de sapato, para você ver. Então é isso, o novo normal é o cuidado com as superfícies, e superfície é tudo, é tipo de porta, é corrimão, é maçaneta, é celular, é botão do elevador, e a distanciamento, que para o corona é 1,5 metro.
Para um caso de uma epidemia de gripe e sarampo, já é mais difícil de controlar, porque eles propagam mais, eles voam, vamos dizer, pelo ar. Então, é uma regra diferente. Ah, entendi. Hoje, me diz uma coisa. Mary pode entrar a qualquer momento que quiser entrar Fique à vontade, tá? Quando quiser entrar, fique à vontade. Tá bem, Caldas, obrigada. Hoje, me diz uma coisa. Com relação a essa questão cultural nossa, do abraço, da proximidade, como é que essa questão, como é que vai poder, né, manter, né, ou não vai poder manter essa nossa cultura da aproximação, das festas, né, de aglomeração, de tudo isso, na escola, o momento do intervalo, do recreio, né? Aí, como isso vai ser, como se equaliza isso daí, ou se molda e se modifica totalmente? Como é que funciona isso? Então, eu acabei de coçar o rosto, né? É assim, na verdade, o problema todo, o maior problema é a nossa mão. Se você tiver de máscara e tiver de óculos, não tem como uma gota de saliva de outra pessoa cair no seu olho, cair no seu nariz ou na sua boca, que são as vias que o corona usa para entrar. Mas o que acontece? A gente pega o celular, passa para o amigo. Ou então pega dinheiro. Bom, dinheiro é a coisa mais pegada do mundo. Ou sento na minha cadeira, mas aí um pouquinho antes a pessoa usou o computador para mandar um e-mail, pegou no mouse. Fazer isso, você pode fazer tudo, desde que você não coce seu olho, seu nariz e sua boca, não toque no rosto. Então, se tiver a disciplina de usar máscara, usar algum óculos, alguma proteção para o olho, e não levar a mão para o rosto, a chance de transmissão é muito baixa. O problema é que eu já testei, nós não resistimos. E essa disciplina que o japonês tem, que o pessoal asiático tem, mais europeu aprendeu. Outra coisa que a gente daqui das Américas, né, nós somos, junto com o italiano também, com o francês, nós somos muito escravos das nossas vontades. Então, qualquer restrição maior, fica em casa. O pessoal mais asiático, ele tem a disciplina, ele obedece. A gente fica inventando coisa para faltar em casa, para poder ir no supermercado, só para poder sair. Então, a gente é muito escravo das nossas vontades, e essa vontade é que leva a gente a se expor mais a esses riscos. Pelo que eu entendi, George, você, de certa forma, nós estamos tendo uma quantidade de casos muito grande por uma questão cultural, né? Então, por uma questão Exatamente. cultural, e aquela questão que se falava com relação ao clima, nada disso funcionou. O clima mais frio, por exemplo, nós vivemos aqui numa cidade que tem um clima frio. De alguma forma, isso vai interferir em algum momento da Não. Hoje sabe que não. Por exemplo, o coronavírus de 2003, que é outro corona, que é o SARS, né? Ele aconteceu na China, que dá menos 10 graus em algumas épocas do ano. Menos 5, menos 3. E o outro coronavírus de 2012 deu no deserto, que dá 35. A gente viu que tá igual aqui, seja Pernambuco, seja Ceará, Manaus, que é muito quente, que tá pegando fogo lá o corona, quanto São Paulo e agora Paraná e Santa Catarina. Então a temperatura que a gente achava que poderia ter influência não está tendo. Mas o que está acontecendo? Não só a temperatura, mas uma série de condições climáticas, talvez, porque aqui no Nordeste é chuva ou frio, que ela influencia no comportamento de todo e qualquer doença respiratória, sarampo, gripe e outras mais. Dá a entender assim, aqui em Recife o inverno é chuva. Na chuva fica todo mundo mais dentro de casa, fica todo mundo mais juntinho. Mesmo na praia de ônibus, fica todo mundo juntinho. Essa proximidade talvez influencie mais na transmissão. Então o período chuvoso aqui é um período de mais risco. Lá no Sudeste é frio. Então tem alguma coisa a ver com o clima, mas não é a regra. Pelo vírus, ele vive bem em qualquer lugar que o humano vive também. Entendi. Hoje, me diz uma coisa, falando agora especificamente sobre aquele protocolo que
que foi mostrado, né, foi apresentado no último dia 15, para a área da educação. Aquelas indicações que são feitas ali para as escolas se adaptarem, né, as relações também se adaptarem, aquilo é suficiente, por exemplo, se seguir o que está no protocolo, é suficiente, né, para que a gente tenha um mínimo, digamos, de certeza que não teremos problemas com coronavírus, por exemplo. Então, a lei é o suficiente no sentido de mínimo necessário. Tem coisas muito restritas, o pessoal às vezes critica, por que está abrindo, por que está fechando, né? Coisas muito restritas, isso aí vem, a gente teve a sorte de ter a experiência ainda da Europa, né, da Itália, que teve muitos casos, da China, ninguém obedece. Então, se você aperta muito, as pessoas não obedecem. Então, existe uma medida entre restrição e abertura. E aí, isso ali, como eu falei, o mínimo necessário é que você não toque seu rosto. Que você lave sempre as mãos e que você coloque algo para não poder lavar as mãos. Se você fizer isso, você vai derrubar muito a velocidade de transmissão do coronavírus, né? Então, ali é o mínimo necessário. Vai resolver? Não. Vão acontecer casos. Mas, vou dar até um exemplo como acontece, né? Mas vai reduzir a velocidade de forma que a gente consiga, pelo menos, não sobrecarregar as emergências. Eu vou dar 2 exemplos. Tem uma pessoa nossa aqui que ela tem uma doença autoimune. E ela fez tudo para não adoecer. Ficou em casa sem contato com nada. Só que o que aconteceu? Ela foi levar o lixo fora. Pegou na tampa do lixo e colocou o lixo dentro do lixo. A tampa do lixo é um lugar que todo mundo pega. Então, aí ela esqueceu. Provavelmente deve ter coçado o nariz, o olho, ou pegou em outra coisa e pegou. Então, assim, é muito fácil você baixar a guarda, o corona. Uhum. E aí, e outra coisa que a gente fala, doenças de transmissão respiratória como o corona, você não consegue, entre aspas, eliminá-la. Então, o pessoal fala, quando é que vai acabar o coronavírus? Teoricamente, você não acaba ele ainda. Você reduz a velocidade de transmissão para que o serviço de saúde consiga atender todos os mais graves. Porque de 100 pessoas que adoecem, só 20 vão ter uma forma mais grave e só 5 é que vão precisar de internamento. Entendi. George, falando nessa parte, quando é que acaba? A gente, vez ou outra, hoje me apareceu uma vacina promissora. De fato, o que é que, com relação à vacina, que seria uma solução, entre aspas, digamos, né? A gente tem, de fato, uma proximidade com essa solução, ou é só porque a informação do jeito que é passada nos passa essa impressão? Não sei. Em que pé a gente está nisso aí? Então, as vacinas, elas têm fases de produção. Então, tem a fase que o cara cria a vacina e vê se funciona no laboratório. Depois ele vê se funciona no bicho que também pega o Covid. Depois vê se funciona num grupo de 10, 15 pessoas. Depois vê se funciona no grupo de 3.000 pessoas. E aí são as fases, fase 1, 2, 3, né? A gente já tem vacinas até na fase 3. Tem vacinas na fase 1. Então tem vacina em todo tipo de fase. Agora, fazer vacina, entre aspas, é uma coisa. Outra coisa é você conseguir, a partir da vacina aprovada e feita, você criar 2 bilhões de doses, que é o que precisaria, por exemplo, para vacinar idosos e pessoas com comorbidade. Feito isso, ainda tem as aprovações da Anvisa, dos testes. Então, eu assisti uma vídeo de uma pessoa que entende muito de vacina, uma senhora lá de São Paulo, e ela fala que, uma corrida que a gente corresse de forma muito otimista, o primeiro registro de vacina em Brasil, no registro não invalida notícias boas. Assim, saiu uma vacina boa, uma vacina que faz... Não. Vão vir muitas notícias boas, porque cada faz uma notícia boa, mas o primeiro registro para uso vai ser exatamente daqui a um ano, em junho, julho de 2021. E aí vai ser o quê? O otimismo nosso, né? O otimismo dela, que é realista, dessa senhora, né? Então, se nada der errado, em julho de 2021,
O que é de errado? Reação adversa, daí vai. E pensando que é o seguinte, não vai se produzir 8 bilhões de doses, vai se produzir em vários laboratórios compartilhando essa tecnologia, o necessário para primeiro, para idosos e pessoas com comorbidade. Então, aquela vacina, quem vai poder brincar carnaval sem se preocupar, vai ser mais à frente, vai ser à medida que a indústria consiga produzir em escala. Lembrando que são bilhões, nós somos 8 ou 9 bilhões de pessoas, então é muita gente ainda. Então, no carnaval, o bloco entrou, pegou, né? Exatamente. Vai ser bota a fantasia de uma escala de distância. Todo mundo longe do outro. Então, estamos nesse ponto. Mas isso é bom para a gente ter Não, mas você pode ir de máscara. Você pode ir de máscara, não pega e leva a mão. É verdade. Boa ideia. O brasileiro é criativo, a gente consegue. A gente consegue uma máscara diferente. Esconder o nariz, boca e olho, lava a mão, beleza. Depois toma um banho bem tomado, tá tranquilo. É verdade. Vamos para começar a incluir Mary na discussão, eu queria que a gente começasse a pensar com relação. Eu me lembro de ter conversado contigo em off, no grupo dos amigos lá, que você falou da relação que existe, da relação econômica que existe da Covid com a questão social, né? Você explicava que eu demorei muito para entender, talvez não tenha nem entendido, que quanto mais, né, o tempo passasse, né, melhor, né, seria ruim, muito ruim para a economia, claro, né? Mas para a questão, por exemplo, do sistema público de saúde seria muito bom, né, com relação à questão da saúde. Isso ainda vale? Em que peso a gente pode... Isso já para começar a incluir Mary na discussão, vai ser a parte que ela vai se debruçar aí. O quanto a gente consegue ter aí, relacionando a economia com a pandemia, como é que a gente consegue equacionar isso daí? Porque a situação é muito séria, é muito grave em todo sentido, não é só com relação à sanidade, né? Como é que a gente equaciona isso? Então, é um jogo de xadrez mesmo, que a gente até falou, usa esse termo, jogo de xadrez. Porque, assim, para o corona, quer dizer, contra o corona, não para o corona, o ideal é que a gente conseguisse parar todos nós o máximo possível, de forma que todo mundo interagisse o mínimo possível, de forma que ele acontecesse a transmissão de forma lenta, já que você não pode eliminar. E por que de forma lenta? Porque teria menos casos ao mesmo tempo. Menos casos ao mesmo tempo quer dizer o quê? Que o sistema de saúde vai dar conta de atender os casos graves bem. Por quê? Porque se acontecem muitos casos ao mesmo tempo, vamos dizer em maio. Em maio, as UTIs estavam com lotação de 95%. Se tivesse uma lotação de 120% ou de 150%, que não existe mais, 50 pessoas não iam ser atendidas. Então, se dessas 50 pessoas graves, muitas iriam morrer. Então, a morte da doença, propriamente dita, é a relação entre a pessoa e o vírus. Depende da sua característica. Mas a morte, por falta de assistência, ela ia somar a essa morte, e foi o que aconteceu na Itália. De aí você teve uma mortalidade muito, muito alta. Que a tecnologia hoje que tem de salvar vidas de respirador não ia estar disponível para todos que precisassem. Então, a proporção que desse a mais de casos seria o aumento de óbito por esse tipo de desassistência. Então, o corona é bom que todo mundo mantenha-se cada vez mais afastado para que os casos aconteçam mais lentamente e não sobrecarregue o sistema de saúde. Mas manter todo mundo parado gera outro problema. O pessoal fala muito da economia do rico, assim, não, o empresário, não, o futebol. Mas qual é a economia que tem que ter dinheiro todo dia e tem que estar girando para manter o dia? É a economia do informal, do camelô, do biscateiro, daquele pessoal mais de menor poder aquisitivo. Eles praticamente trabalham todo dia para tirar o do dia. E esse pessoal, quando para também, o que acontece? Aí você tem muito tempo parado, eles ficam sem dinheiro, então você gera pobreza. Gera pobreza, gera
e a pobreza gera outras doenças. Primeira coisa, violência, hábitos, alcoolismo, violência doméstica. Para começar, depois vocês têm o quê? Tuberculose, hanseníase, sífilis, que são doenças da pobreza. Então, a doença gera pobreza que gera mais doenças. E aí, você complica o xadrez, que é o se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como o corona é mais agudo, está matando, a gente está olhando, a gente prefere o corona. Mas, se a gente também não flexibilizar e deixar as pessoas se movimentarem um pouco também, aí você gera essa doença da pobreza. Aí, qual é a equação que a gente resolve? E aí, como é que resolve? Exatamente isso que está sendo feito, que não é um plano de Pernambuco, é um plano que veio da Europa, veio da China. Você calcula abrir ou fechar por duas equações. Velocidade de transmissão, que tem que ser menor que 1, é uma conta que se faz, e taxa de ocupação de leito. Se você tem, 80% de leito, quer dizer que você tem 20 leitos livres, percentualmente falando. Então, você pode flexibilizar um pouquinho. Se você tem 95, 98, 99, quer dizer que você tem pouco leito livre. Aí você fecha. E daí vai. Então, daí a resposta. Por que não fecha tudo? Porque senão você gera outras doenças. Por que não abre tudo? Porque senão você avacalha o Covid e morre muito mais gente. E aí o jogo de xadrez, por região, não é nem pelo estado como um todo, isso é um mosaico, que é mais quase por cidade, por região, é isso. Quanto mais leitos, mais flexibiliza. Quanto mais menor a velocidade de transmissão, mais você flexibiliza. E vice-versa. Mas eu já falei que pode... Mary tá doida ali para falar, porque falou na área dela. Mas eu vejo o pessoal falando nessa imunização em rebanho, isso vai funcionar? Que o pessoal vai matar 700 mil mesmo. Isso, a dúvida é, isso pode estar acontecendo, por exemplo, em São Paulo, isso pode estar acontecendo aqui em algumas cidades que foram bem afetadas. O problema é que não tem como aferir. Para o pessoal entender como é que funciona isso aí. O pessoal entender melhor como é que funciona isso. É porque assim, nós temos duas formas de ficar protegido contra o corona. Aliás, 3. Um é a vacina. Certo? Que dure para a vida toda, que dure 1 ano, que dure 10 anos, é a vacina. A outra forma é adoecendo. Quando a gente adoece, a gente tem uma forma de proteção que é os anticorpos. Esses anticorpos a gente consegue aferir, que é o GG, então, imunoglobulina, é o anticorpo GG, que é o anticorpo que mostra a infecção que já passou, ou seja, a gente já está bom, mas o corpo está gerando anticorpo, e o IgM, que é o anticorpo que mostra que você está doente há pouco tempo. Esse daí é o que sai do teste da gente, do corona. Mas o que acontece? Esses anticorpos, eles, com 3 meses, eles saem. Até quando a gente fala assim, rapaz, então tem 3 meses eu vou ter corona. Não. Porque esses aí vão servir mais para você saber que teve, para você saber que passou. Quando é o G, passou. Quando é o M, você teve faz poucos dias. Faz 10 dias, 15 dias. E aí, como é que você resolve isso aí? É porque nós temos no organismo a imunidade celular também. Que é o quê? Os leucócitos, os velhos leucócitos que a gente aprende, né? Que é o linfócito B e o T. Esses é o que acha-se que eles dão imunidade duradoura. Não se sabe se é por 1 ano e meio, não se sabe se é por 3 anos, até o resto da vida, ninguém sabe. Então, esses daí é que vão, por exemplo, junto com o GG, se muita gente tiver adoecido, vai garantir que a gente não transmite nem pegue. Então, hoje, quem teve corona que saiu GG, a gente sabe que não transmite nem pega. Agora, o problema do linfócito B e T é que a gente não consegue medir eles. Então, no Rio Grande do Sul, aqui na Noronha mesmo, fizeram a avaliação de anticorpos. Dá 5%, dá 10%, mas pode estar todo mundo já livre. Assim, todo mundo que eu digo das regiões mais afetadas. Já pode estar 50%, 70%. Então, você não tem como aferir. Então, a bronca é essa. Você pode estar protegido e não saber. Como é que você vai estar acompanhando? Na medida que você vai vendo que ninguém está adoecendo mais, você já tem uma região, algumas ilhas, por exemplo, alguns países, ilhas, né? Você vai saber do exemplo que eu estou falando, Ilha de Malta, na Europa. Ela está basicamente fora da Nova Zelândia, está sem transmissão.
Aí se tá 3 semanas sem casos, e às vezes entre um caso e outro, essa transmissão não se sustenta, aí você acha que teve a imunidade de rebanho. Quando é vacina, você sabe porque você calcula pela quantidade de pessoas vacinadas, né? 95% para algumas doenças, 80% para outras doenças. Mas aí é só achar, assim, deve ter muita gente já imunizada, mas não vai saber nunca. Então é melhor antes da vacina, vamos ter alguns locais que vai ter essa imunidade, antes da vacina, então, provavelmente. Mas por exemplo, se você for um idoso obeso, você vai fazer essa aposta? Não, aí é complicado. Aí você não vai dar essa chance, não. Então, na verdade, o velho normal só voltaria, eu acho, na época da vacina. Quando a vacina tiver... O velho normal joga bola, você tem aqueles carnavais que fica todo mundo entulhado assim de gente. Talvez, olhe lá, não deveria, mas depois, quando tiver essa vacina já generalizada, sistêmica. Beleza. Vamos incluir aí, Mary, na conversa, né? Vamos incluir. Mary, muito obrigado novamente, viu? Agradeço, Caldas. E eu já estava inclusa, viu? Prestando aqui atenção no debate, fazendo algumas anotações, né? Com relação à fala de George, porque dentro da fala dele tem vários aspectos sociais que são importantes da gente estar discutindo. Sim. Eu estava pensando, George estava falando, eu estava lembrando de Dom Helder para perguntar, para lançar a reflexão para você mesmo. Dom Helder dizia que feliz de quem entende que é preciso mudar muito para ser sempre o mesmo. Pelo que você está notando, as pessoas vão conseguir lidar com essa mudança de que forma? Será que elas vão... Essa citação de Dom Helder valeria para o que a gente vai passar ou está passando nesse momento? Ou será que a gente não muda de fato? Na verdade, não tem mudança. Será que a gente não vai mudar para melhor? As pessoas estão sendo otimistas, né, com relação às mudanças que nós teremos, né? Será que nós vamos ter essas mudanças mesmo para permanecermos iguais, no sentido de permanecermos, né, com algumas características nossas, né? E nós queremos voltar a ser iguais como era antes? Tem também. Exatamente. Exato. Não querer voltar, né? Olha, cara. Uma xista com uma anedota que alguém dizia que tem algumas pessoas que eu vou querer continuar mantendo distanciamento social depois que acabar isso. Vamos. Maldade. Sim. Mas é importante para a gente, para a nossa vida, né, a gente manter determinados afastamentos afetivos mesmo. Olha, eu sou muito crente que o ser humano ele é capaz de mudar sim, né? Acho que nós, enquanto seres humanos, nós temos uma potência muito efervescente de modificação. Todavia, o que eu tenho percebido ultimamente é que há um contraponto muito grande entre o individual e o coletivo, né? As pessoas têm sobreposto o individual, né, as demandas individuais, com relação às demandas coletivas. E aí a gente tem um problema, né? Porque se sabe que há necessidade do isolamento social, de determinado afastamento, e muitas pessoas, mesmo sabendo que corre o risco de prejudicar o seu avô, a sua avó, a sua mãe, o seu pai, outras pessoas da sua família que estejam ali no grupo de risco, acabam se expondo ao risco e levando esse risco para casa. Além de não se importar com toda a situação econômica, né, social, afetiva, inclusive, com relação à vasta quantidade de mortes, né? Então, se foca tanto no seu umbigo que esquece de olhar que ali do seu lado tem uma pessoa sofrendo e que talvez o seu recolhimento, o seu respeito às regras poderia possibilitar que menos pessoas morressem. Eu não sou tão otimista assim que nesse pós-Covid vai haver uma modificação na estrutura social, como que eu diria, grande, significativa. Mas o que é que a Covid-19 ela tem trazido para a gente? Ela tem escancarado a desigualdade social que durante muito tempo, né, historicamente, nós negamos a ver. Então, escancarar essas desigualdades sociais
são importantes para que nós possamos estar pensando em novas medidas, em medidas efetivas, de políticas públicas que possam estar olhando para aquele grupo mais vulnerável. Porque não serve de nada você fazer política e você pensar política se essa sua concepção ela não inclui as pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade social. Jorge colocou, né, que as questões culturais, elas agravaram a transmissão da Covid-19. E aí, essas questões culturais também, ligadas à Covid-19, né, houve um agravamento das desigualdades sociais. Como ele mesmo falou, as pessoas que mais estão sofrendo são quem está ali na ponta, que precisa sair de casa todo dia, de estar se expondo nas feiras, nas ruas, trabalhando em casa de família, fazendo office boy, né, entregas. E essas pessoas são as pessoas que estão com trabalhos informais e que, além de estarem cada vez mais expostas à Covid-19, não existem políticas públicas efetivas que estão olhando para essas pessoas. E aí a gente tem um grande problema. Um outro problema é que nós temos percebido que esse isolamento social ele tem intensificado gritantemente a violência doméstica e familiar. E aí, na violência doméstica, a gente não inclui apenas a mulher, nós incluímos crianças, nós incluímos adolescentes, nós incluímos idosos, né? A violência doméstica é a violência que ocorre dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito afetivo, né? Onde há laços, onde há trocas, para além da questão sanguínea e para além também de, como que eu diria, e para além, enfim, me fugiu uma palavra, mas é isso. Então, nesse contexto, a gente insere também essas outras camadas da vulnerabilidade. Às vezes se fala muito em violência doméstica como se fosse algo restrito às mulheres, mas não é. E acaba se negligenciando que as crianças e adolescentes, maioria das vezes, sofrem abusos dentro de casa. E esse cenário, ele está sendo um cenário bastante delicado, porque continua acontecendo e acontecendo com cada vez mais frequência. Eu estava pesquisei, né, alguns dias atrás, assim que começou a Covid, na verdade, sobre as relações domésticas, como é que está sendo. E aí a BNCC fez um apanhado, assim, muito, muito interessante de entrevistas com mulheres, né, crianças e adolescentes, inclusive, e algumas delas falou, por exemplo, que a mãe tinha ficado desempregada e ela tinha que passar a morar com o pai. Só que ela já tinha sofrido abusos do pai. E ainda assim não havia outro lugar que fosse seguro, dentro desse contexto da pandemia, para ela estar, né? E que fosse possível ela sobreviver. De maneira, no caso, das necessidades básicas mesmo, como comer e ter acesso à segurança. Aí veja só que situação problemática, né? E o como essa pandemia ela está intensificando esses conflitos, e são conflitos muito mais invisibilizados, são bem poucos falados. E aí isso acaba sendo bem preocupante no sentido de sobrevivência dessas pessoas mesmo, no sentido de, como que eu diria, de traumas, né? Como que essas pessoas vão ficar depois dessa vivência durante a pandemia. Não sei se eu te respondi, Caldas, mas é isso. Sim, agora parece que estou escutando. Respondeu muito bem, muito bem, por sinal. Lembrar o pessoal que façam as perguntas. Estamos aqui esperando as perguntas de vocês. Daqui a pouquinho a gente começa a responder. Mary, voltando para essa questão aí, porque parece uma questão muito problemática, até talvez tenha no começo tido uma relação diferente, essa questão social com a doença em si. Porque no começo a gente lembra aquela coisa do pessoal que viajou, o pessoal que viajava, né? Normalmente era a pessoa mais favorecida que tinha. A gente viu um clamor, uma coisa tão, né? Aquele pessoal, o pessoal conhecido tendo
contato com a doença, né? Tudo aquilo ali gerava um clamor, né? De um tempo para cá, a gente fala de números, né? As pessoas não têm mais rosto, não tem mais ninguém parece mais que não tem aquela pessoa que mora num bairro mais pobre, aquela coisa que não faz mais muito sentido. Enquanto eram os famosos, né? Muito famoso pegou, né? Teve uma festa no começo logo que um monte, né, de famoso aí pegou uma vez só. Enquanto era esse pessoal, a gente sabia quem era. Agora a gente vê número, hoje parece que chegamos a 80 mil, né? 80 mil casos. É número, e esses que estão morrendo, me parece que né? Eu não tenho esses dados, hoje talvez tenha aí. Mas me parece que deve ser as pessoas, né, menos favorecidas, né? Então veja como está sendo mais cruel ainda, né, a situação. Eu não sei como é que você vê também isso daí, né? Mas quando começa a ter essa questão social, né, a sociedade da gente é cruel, né, com relação a isso, né? Isso que tem a ver essa relação aí não sei se esses dados, eu não sei se eu estou falando uma coisa que talvez não tenha amparo nos dados, eu não sei. Está coerente sim, Carlos. Está coerente, né? A pandemia, ela se inseriu no Brasil, pelo menos assim, uma das teorias, né, é que foi por meio da elite que fez viagem para o exterior e quando voltou, acabou vindo com o vírus. E aí a gente tem, inclusive, vários e vários relatos de empregadas domésticas que estavam trabalhando, né, e contraíram a Covid, levando essa Covid também para a sua comunidade. E são aspectos que passam a ser negligenciados. Recentemente, a gente teve a morte do menino Miguel, né, que em plena pandemia, os patrões tendo todas as condições possíveis de deixar a funcionária, né, ausente em casa, né, como é devido estar em casa e pagando um salário, evidentemente. Essa funcionária teve que trabalhar, teve que levar a sua criança para o trabalho porque não tinha com quem deixar. Houve a negligência por parte da patroa e essa criança. Então, esse caso, eu acho que ele representa muito bem a relação entre a elite e a camada mais abastada da população, né? A camada mais vulnerável. Porque funciona realmente dessa forma. A elite, mesmo tendo condições ali de se precaver, de estar tentando minimizar a situação, acaba optando pelo contrário e desconsiderando a vida de outras tantas pessoas. O que nós temos vivenciado nesse período a mim, né, chega de uma forma de banalização da morte muito grande, de banalização da dor do outro, e desdém da dor do outro. E isso é uma questão muito, muito sensível e que choca, pelo menos a mim me choca bastante, porque eu não acredito muito no termo empatia, mas eu acredito no termo solidariedade, né? Eu acho que é impossível você se colocar no lugar da outra pessoa, mas é possível você se solidarizar com a situação que aquela outra pessoa está vivenciando. E nós não estamos mais vendo essa situação de ser solidário ao outro, muito pelo contrário, se intensifica a dor dessa pessoa. Porque para uma pessoa que perdeu alguém que ela amava e está ali vendo pessoas saindo o tempo todo, desnecessariamente de casa, deve ser uma dor muito grande, né? É um riso para ela, uma gargalhada, na verdade, com relação ao que ela está sofrendo, principalmente porque ela não teve direito sequer a vivenciar o luto dela com as pessoas que ela gostaria de estar vivenciando, né? Existe a questão, a gente tem um ritual muito específico aqui no Ocidente com relação à morte, né? Que é de velar esses corpos, há sempre um sentimentalismo muito grande envolto, inclusive a negação dessa morte, porque há a falta de aceitação de que aquela pessoa tão amada, ela se foi e ela não vai ser mais vista. Então, em um período de pandemia, e essa pandemia gerar essa ruptura tão brusca, né, esse corte com relação a esse ritual do luto, é um processo ainda mais doloroso. Porque se a morte ela já é um ritual difícil de ser vivenciado, você tendo a possibilidade
de estar ali com outras pessoas, elaborando esse luto, compartilhando esse sofrimento, sendo acolhido. Imagine você não poder acolher e ser acolhido nesse momento de grande sofrimento. E são situações que a gente, como Jorge mesmo disse, né, que poderiam ter sido menores, né, mas que não foram, e não foram por uma série de situações, não foram pelas políticas públicas que surgiram, que foram bem inefetivas, para ser bem franca, pelo incentivo, inclusive, né, por parte da gestão federal, das pessoas estarem na rua, das pessoas poderem se cumprimentar, e a gente sabe que é totalmente inviável nesse momento. Isso também intensifica essa quantidade de mortes, isso também intensifica esse sofrimento, porque enquanto tem pessoas saindo bastante, tem pessoas que estão completamente isoladas, e muitas das vezes isoladas em situação de violência ou de sofrimento psíquico. E acredito que Jorge pode falar um pouquinho mais, né, nesse caso, né, com relação ao Covid na sociedade brasileira e essa questão da elite, né, e a propagação da Covid. Jorge? Jorge, e aproveita e fala tira essa dúvida com relação aos números. Hoje a gente tem como dizer que quem está sendo mais atingido com as classes menos favorecidas não tem como dizer isso daí. Pode responder dela também, só para incluir aí na mesma... Então, está acontecendo a interiorização e vou ver se eu consigo falar essa palavra, a periferização do corona. Periferização. Mas aí tem mais complicadores, né? O que acontece é assim, biologicamente, o coronavírus ele tem 3 formas de ser forma grave. Então ele tem uma tendência à forma grave ligada à ação direta do vírus, aí não tem classe social, não é biológico. Então a reação você com o vírus. Algumas pessoas com condições, tipo, ele provoca uma trombose, algumas pessoas, então, se a pessoa tiver essa relação de trombose também tá, mas ele tem uma característica biológica que tem uma determinação social muito grande, que são as comorbidades, como hipertensão ou diabetes, por exemplo. Então, o corona, biologicamente, ele é mais severo em pessoas que têm hipertensão, diabetes, principalmente, doenças cardíacas, fumantes. E o que nós temos? Nós temos uma prevalência muito maior de fumantes, diabéticos e hipertensos na população mais carente, pelo acesso à informação, pelo acesso a chama de prática de promoção da saúde, que são práticas que desde a idade escolar a pessoa vai absorvendo, vai tendo acesso àquela orientação, que dá câncer, que pode matar, tudo isso. E há uma diferença realmente social entre esse acesso à informação e a atitude de mudar o comportamento de forma a prevenir a diabetes, hipertensão, o fumo, por exemplo. E agora, no olhar do Covid, isso está servindo para determinar também a morte por Covid. Se antes se impactava uma prevalência maior dessas doenças da população mais carente, e principalmente em homens da população mais carente, onde a cultura ainda estimula o machismo e outras coisas, mais atitude da invulnerabilidade, essa frase, só morre no dia. Aí morre, só que o dia vem antes, né? Ele morre no dia, mas o dia vem antes. Essa cultura, à medida que você tem menor escolaridade, às vezes menor consciência, mais do que a escolaridade, menor acesso a essa consciência da autoproteção, e você é um determinante fundamental para essas doenças e para o Covid, que usa essas doenças para também agravar. Então é isso, eu acho que é onde a questão social entra na questão cultural, principalmente. Não quer dizer que a população rica também não tem esse tipo de ignorância. Claro. Mas aí você vê o acesso à informação é diferente nos estados sociais e econômicos. Eu podia deixar de te perguntar, aproveitando aí, Jorge, aquele chazinho que o pessoal faz, aquele remédio que alguém prescreve aí sem ser doutor, como é que foi isso aí? Tem alguma coisa que a gente pode aceitar como servindo para acabar com o vírus, ou é tudo... A gente é melhor consultar uma pessoa que entenda? Então, o Covid, a única coisa que poderia evitar o Covid é ser a vacina. Até lá, alguns tratamentos ajudam e outros atrapalham.
e mesmo assim não tem automedicação. Então, por exemplo, está indo agora dexametasona. Dexametasona, ela tem que ser prescrita pelo médico. No coronavírus, ninguém deve se automedicar, porque algumas doenças não funcionam, algumas medicações não funcionam, apesar de ditas como funcionando. Outros podem até funcionar, mas dão reação colateral, tem efeito diverso. Então, o médico sabe, por exemplo, que exames tem que fazer para saber se aquela pessoa pode ou não tomar. Então, não é todo mundo pode tomar toda a medicação, mesmo sendo boa. E terceiro, nenhuma dessas doenças previne a gravidade ou previne o corona. Então, ela não tem efeito preventivo, ela tem efeito curativo. Então, não adianta se automedicar com nada. Aí, para se automedicar, é melhor tomar um chazinho. E não faz mal. Mas, deixar na mão do médico, principalmente, não é qualquer médico. Eu tenho um tio que ele é médico, ele diz que funciona. Não, tem que ser um médico que está na linha de efeito do corona, que está vendo o paciente todo dia. O médico que não está por dentro do corona, ele é mais um leigo. Ele não é nem médico, vamos dizer assim. Claro que ele é, mas ele não sabe os protocolos dos tratamentos. Então, ele está dando mais uma opinião do que um conhecimento técnico. Então, é isso. Deixar para o médico que está na linha de frente passar seu remédio. Eu me lembrei, Jorge, de antigamente, né? já que a gente é de antigamente, quando a gente fazia veterinária, está lembrado que tudo que a gente não sabia, a gente dizia que deveria dar para o cavalo, para o cachorro, o quê? Não era Ivermectin, não era? Ivermectin. E tu acha que não voltou essa história, não, da Ivermectina? Rapaz, virou realidade. Ali na época era piada, agora virou verdade. Era piada, mas virou agora, né? Rapaz, profecia. Agora profecia de Sérgio. A gente estava certo, na verdade. A gente estava certo. Vamos lá. Ô, Mary, vamos para a parte mais, digamos, social, né? Como se não se pudesse separar as duas coisas. Na verdade, a gente não tem como separar, né? Mas vamos separar, ver isso aí. Tentar didaticamente separar. Para os alunos, por exemplo, que estão pensando como é que vai ser essa volta, que características a gente tem, por exemplo? Assim, alguns até vou dizer, porque parecem que são iguais para todo momento que a gente se depara com uma situação complicada. As características que a gente precisa ter parece que são as mesmas, né? Principalmente comigo, parece que é uma coisa desse tipo. Então, nós precisaríamos, por exemplo, ser resiliente, né? Precisaríamos ter um poder de adaptação, né, grande, né? Solidariedade, né? Porque respeito, né? Tudo isso aí, a questão do uso da máscara, por exemplo, é uma falta de respeito, não deixa de ser uma falta de respeito, né? Com a família, com o outro, com a pessoa que a gente não conhece. Essa característica toda, até um pouco de fé, não no sentido religioso, mas fé de que esse momento passa, né, de ter uma boa, e isso parece que gera, né, de alguma forma gera algum elemento bom aí para a sociedade. Então, como é que você vê que seria essa cabeça que a gente deveria ter, né, para voltar, né, conseguir lidar com esse novo normal? Não sei se eu me fiz entender. Fez sim. Depois eu quero completar essa resposta também. Antes de responder, Caldas, eu vou fazer uma colocação com relação à fala de George, né? Ele trouxe um dado muito importante, que é referente a homens, né, estarem em um quadro ainda de maior vulnerabilidade com relação à Covid-19 do que as mulheres. E aqui no município do Lagoa Douro, eu, enquanto coordenadora da mulher, que nós trabalhamos com políticas públicas para prevenir, né, a violência doméstica e familiar, tem se notado, juntamente com a rede, que os homens frequentam pouquíssimo PSF. Então, a iniciativa da Secretaria de Saúde Municipal foi, em um dia, num mês, fazer um momento de saúde coletiva para esses homens nos PSFs, né, ou seja, nos postinhos de saúde. E esses homens, eles realmente estão indo. Mas o que nós é que os homens, eles frequentam bem menos as unidades de saúde, eles se cuidam bem menos também, além deles terem uma quantidade de vícios muito maior do que as mulheres, né? Então, essa situação acaba colocando eles em uma situação de maior exposição ao vírus e, consequentemente, né, com casos fatais.
E é importante que a gente coloque que isso está intrinsecamente relacionado à construção sociocultural do homem, que é uma construção ligada à dominação masculina, né? À força, à violência, a coerção, nunca o diálogo, ou a compreensão de parar para ouvir, conversar com a outra pessoa. E apesar disso ser tido como ser cabra-macho, na verdade a gente está percebendo que é mais um ponto de fragilidade e vulnerabilidade humana, né? Porque você poderia estar se cuidando e cuidando dos seus, e aí você está fazendo um movimento inverso a isso, em prol de uma masculinidade dita, como que eu diria, de uma masculinidade hegemônica, né? Da masculinidade padrão, que é nada mais do que um tiro no pé, verdade seja dita. Respondendo a sua pergunta agora, nós percebemos, isso é muito nítido, que a sociedade brasileira ela tem uma fragilidade ética, ou até ausência da ética muito grande, e nem precisa dizer o quanto isso é problemático, né? Isso leva, inclusive, a muita situação de desrespeito, a muita situação de violência, a muita situação de não ter resiliência, de não ter vontade de se modificar, de não ter vontade de mudar a si ou ao seu meio, porque as pessoas também não se reconhecem enquanto agentes transformadores de si e da sociedade, né? Então, se eu não reconheço esse meu papel social, se eu não sei o que é cidadania, como que eu vou exercer esse meu papel? As pessoas, eu tenho percebido que não têm conseguido perceber, por exemplo, não usar máscara, que foi um exemplo que você deu, como uma falta de respeito, e é uma falta de respeito muito grande, não é só imprudência para com você, mas é uma falta de respeito mais sofisticada, né? Porque eu não lhe ataco diretamente com palavras, né, ou com ações que são ditas grosseiras, violentas, agressivas, mas em um momento que requer uma sensibilidade maior, um cuidado maior, eu me exponho a um risco e eu também exponho você por não estar me cuidando. Então, é importante também que a gente considere que o individual, ele é indissociável do coletivo. Eu não sou eu sou eu, mas eu sou outras pessoas também, porque até para eu me entender enquanto gente de quem eu sou, eu preciso da colaboração das outras pessoas, né? Ou para me diferenciar, ou para me assimilar, mas eu preciso dessa coletividade, dessa compreensão do que é o eu e o que é o outro. E é uma confusão muito grande com relação a isso, o que acaba sendo muito problemático, impossibilitando que haja realmente uma potência, né, uma vontade de transformação social, tanto de si, né, e as suas atitudes, quanto num panorama mais coletivo. Diga aí, Jorge. Jorge queria falar, vai lá, Jorge. Então, são dois pontos aí. Essa fala trouxe várias falas. Então, professor Caldas, é assim, você falou do estado de espírito, né? Engraçado que o coronavírus, o estado de espírito realmente influencia no adoecimento. O mediador, que é o sanguíneo, né, o que o corona usa para entrar na gente é a angiotensina, um dos mediadores. Quem produz muita angiotensina abre várias portas para o coronavírus entrar com mais força, com mais capacidade. Então, por isso que os idosos, por exemplo, então, a angiotensina é o hormônio da hipertensão, por exemplo, né? Os idosos, eles têm mais essa produção, por isso que eles adoecem mais, as crianças têm muito menos, por isso que elas adoecem menos. Então, se preocupar no sentido de se estressar ou ficar muito, se desequilibrar emocionalmente, no caso do Covid, influencia sim, porque você produz mais angiotensina e pode afetar a gravidade do seu adoecimento. Então, é uma doença que a médio prazo vai talvez até evoluir para que se mantenha, na medida do possível, mais tranquilo, inclusive durante o adoecimento. Então, a alteração da clínica assim, pela angiotensina que tem a ver com o aperreio, vamos dizer assim, né? É o hormônio, é o mediador químico do aperreio, do estresse. Vamos lá. A questão dos homens, tem uma frase que a gente fala no pessoal que trabalha com essas doenças crônicas, né? Que assim, a mulher interna
pela hipertensão, o homem morre pelo infarto. É exatamente isso que é o exemplo que a professora falou. O homem, ele se achando forte, ele se acha vulnerável, ele na verdade morre parecido. Nascem 105 homens para cada 100 mulheres em Pernambuco. E acima de 70 anos, nós já temos mais da metade. Temos 100 mulheres e 50 homens. A partir dos 30, primeiro pela violência e depois pelas doenças crônicas, os homens começam a morrer e as mulheres se mantêm vivas. Então, esse é o cálculo. Isso tem mudado um pouco mais desfavorável, porque alguns hábitos masculinos, as mulheres também têm perdido, né, a questão não agora mais do cigarro, mas da alimentação e tudo isso, da obesidade. Em contrapartida, todo mundo tem corrido mais, todo mundo tem mudado um pouco sua alimentação, mas daí fica a diferença. Você tem uma parte da população que tem mais acesso à informação e recebe essa informação de forma positiva e muda de comportamento, e outra parte que não muda. E os homens estão muito mais nos que não mudam de comportamento. Ok, é interessante quando a gente compara o senso comum, né, o que eu penso, né, quando a gente coloca os dados, né, às vezes corrobora o que eu estou pensando, às vezes não, né, nesse caso aí, o senso comum mais ou menos, né, seguiu a orientação que a gente dava a ele, né, de acordo com os números, né. Mary, me diz uma coisa, com relação a essa você é de Lagoa do Ouro, né? Você trabalha... infelizmente não tem ouro, mas água tem. Vamos dizer o quê? Como é uma cidade, como é uma cidade pequena, como é o convívio, por exemplo, numa cidade do tamanho de Lagoa do Ouro? As pessoas, por exemplo, obedecem os protocolos. Como é que funciona isso aí? Para saber se é um pouco diferente do que acontecia aqui em Garanhuns, por exemplo, e Jorge Benci em Recife. É diferente, é um pouco diferente isso aí. Não, infelizmente as pessoas não obedecem aos protocolos, né? A prefeitura vive reiterando isso com muita frequência, que, por favor, obedeçam os protocolos. É importante, né, para salvar vidas, mas as pessoas não colaboram não, viu? Para ser bem sincera. Então, tendo a acreditar que é um movimento coletivo mesmo, né, baseado no senso comum e na nossa crença de que no final tudo vai dar certo. E é importante a gente acreditar que realmente tudo vai dar certo, mas ter ações, né, que auxiliem nesse desenrolar e que desencadeiem realmente nisso e que dê certo. Que não adianta nada a gente acreditar nisso, ter fé nisso e fazer justamente o movimento contrário. Então, as pessoas não estão obedecendo os protocolos, infelizmente. George, de fato, aqui as palavras da professora são as mesmas palavras minhas, na verdade, né? Porque, de fato, nós temos a mesma situação também aqui em Garanhuns, né? Aqui é como e mais preocupante, né? Porque, como o George já falou, a doença está se interiorizando, não é isso? Então, como está se interiorizando, a gente está fazendo um caminho, né, que talvez seja sem volta, né? A gente não tem estrutura, por exemplo, que Recife tem, que a capital tem, né? A gente não tem essa estrutura, né, que a capital tem. Já vai poder falar melhor aí se Recife conseguiu sair de alguma forma, né? O que se escuta é que conseguiu sair bem dessa situação aí, né? Porque as pessoas realmente obedeceram, né? Fizeram a quarentena como deveria ser feito, lockdown e tudo, né? Como deveria ser feito ou não, né? Jorge vai saber explicar melhor isso daí, né? Em Recife, como é que funciona, pelo menos. Então, na verdade, o que todo mundo acha que existe e não existe é o acabou. Assim, quando é que vai acabar? Não acabou, não vai acabar nunca. O coronavírus, ele responde ao que você faz hoje. Então, o que você faz hoje, ele reflete em doenças daqui a 15 dias e em morte daqui a 3 semanas. Então, a abertura, como ele falou, ela é controlada, ela vai seguindo esse parâmetro de internação hospitalar e de taxa de reprodução.
Mas cada abertura é um medo que tem, assim, tem que ser com muita cautela. Agora, por exemplo, a gente não sabe da abertura das escolas, escola de criancinha, principalmente, porque a pessoa a partir dos 10, dos 12 anos, ela já sabe usar máscara, sabe manter o distanciamento social. Mas criancinha de 3, 4, 5, 6 anos, qual vai ser o impacto de você ter 20 crianças, uma doente, e que a criança volta a conviver com a avó? Então, cada abertura de bares, abertura de feiras, cada abertura é um medo que você faz, você fica muito atento. Se você então, a vida vai ser de abrir e recuar, de abrir e recuar. Israel, por exemplo, ela teve agora uma segunda onda pesada por causa da escola. Falta de cuidado no retorno das escolas. Em outros países, o Japão abriu escola e não teve problema nenhum. Então, porque provavelmente eles abriram as escolas, é errado abrir escola? Não, é certo abrir escola. Mas aí os alunos já obedeceram o distanciamento social, eles não compartilharam régua, borracha, calculadora, não ficaram aglomerados na porta. Então, a regra é clara. Agora, como a gente cumpre é que define mais ou menos o nosso comportamento. Nos Estados Unidos agora eles estão querendo abrir de todo jeito a escola também. Pode abrir? Pode. Mas desde que o grupo ele atenda às regras. Então, todo mundo pode fazer tudo. Na verdade, a flexibilização, uma frase que eu ouvi e gostei, muita gente confunde a flexibilização com a carta branca para fazer o que quiser. Não, é o contrário. A flexibilização aumenta a responsabilidade da gente. E quando era proibido, eu estava em casa, ponto, não faço nada, me proibiram de sair. Agora, quando eu saio, eu tenho a obrigação de me policiar. Para não contaminar os outros, para eu não me contaminar, para usar álcool gel, para lavar a mão, para não coçar o rosto, para usar máscara. Então, a flexibilização aumenta a autorresponsabilidade, que é o que muita gente não quer ter. Muito bom. Vamos para as perguntas, né? Vamos para as perguntas, que o pessoal está fazendo as perguntas aqui. Maria Helena Silva Lopes quer saber, eu acho que é mais direcionado para a Geórgia essa pergunta. Fazer unha toda semana você tem. Provavelmente é mais para a Geórgia. Sabemos que o Estado de Pernambuco apresentou o protocolo de retorno às aulas, sem data prevista para esse retorno, né? Em que momento o Estado vai considerar seguro iniciar, ainda que parcial, esse retorno? Acho que mais ou menos o que Geórgia estava, né? Mas só para complementar aí, né, Geórgia? Como eu disse, para essas coisas não existe Pernambuco. Pernambuco é setorizado em regiões e em cidades, né? Então, que momento? O momento que a cidade, o local tiver com a internação abaixo de 80% e que a taxa de reprodução tiver menor que 1, isso é uma conta feita para todo canto, né, para todas as cidades, é o momento que a escola pode abrir. Agora, não é abrir e abrir para sempre, é abrir e aí sim, com todas aquelas cautelas de distanciamento, de etiqueta respiratória, de tudo isso. Que aí você abre e mantém-se aberto. Como eu falei, 2 países fizeram a abertura igual. Israel virou uma segunda onda pesada e o Japão não teve nem efeito abertura, assim, parece que não teve nada. Por quê? Porque não é a abertura que define o sucesso do controle do Covid. É o comportamento dos alunos, o comportamento dos professores, dos funcionários, a rotina que a gente absorve desse novo normal e manter esse distanciamento. E que Pernambuco tem conseguido um pouco impactar, mesmo as áreas com menos acesso à informação, mais vulneráveis a não aceitar essas recomendações, já tem visto que está acontecendo de forma diferenciada do que em outros estados. Então parece que o pernambucano está ficando obediente. Parece, não sei, vamos ver. Essas coisas... Ótimo, que bom, né? Que bom. Que ótimo. Mais 2 perguntas, essas daqui eu acredito que estejam direcionadas, na verdade, aos 2, mas talvez mais a professora. Né? Então, e uma pergunta a vocês, se realmente vocês acreditam que as crianças e adolescentes conseguirão manter o distanciamento social dentro da escola. E tem uma outra pergunta que é relativa à mesma questão, é parecido, né, o contexto aí da pergunta, é de Cleiton, falando sobre essas relações sociais. É muito comum ver na sala de aula estudantes que têm o ambiente escolar como local de refúgio. Como esse aluno pode lidar com essa separação
com esse distanciamento todo, né? Então, são duas questões que estão mais ou menos relacionadas. Ele quer saber que, se de fato eles vão conseguir se manter distantes, né? Essa é uma pergunta meio complicada para se responder, e quer saber se como o aluno ele tem um ambiente escolar como a segunda casa dele, né? Na verdade, às vezes a primeira, enfim, é um local, é um refúgio, realmente, como foi colocado na pergunta, né? Como é que ele vai conseguir manter, nessa situação, como é que ele vai conseguir manter essa separação? Como é que ele vai dissociar uma coisa da outra? Quer começar, professora? Ou eu começo? Começa, Jorge, por favor. Então, é porque existem duas situações. Por exemplo, se tivesse começando agora essa pandemia e ele não tivesse tido a experiência de outros países, talvez o nosso adolescente, o nosso jovem, ele tivesse mais despreocupado. No começo até eles estavam, porque tinha informação, que é verdade para a grande maioria, de que eles adoecem de forma menos grave. Na verdade, 80% da população nem adoece, é assintomático, e grande parte dos assintomáticos estão nessa população com menos de 30 anos, menos de 20 anos. Só que a gente vive um outro momento. A gente viu que todas as idades são afetadas. Então, os jovens são afetados, só que são menos afetados. Primeiro que isso. E que diferente do que muitas vezes a gente deixa para lá, não absorve a orientação certa para dengue, chikungunya, que me mata muito. Todos nós tivemos experiência, seja na família, seja amigos, ou parentes, de gente morrendo mesmo, muita gente morrendo. Então, o que a gente percebe é que o aluno que já tem uma idade maior, já tem assim 8, 9, 10, 11, 12 anos, ele talvez mais do que o jovem, a criança até 12 anos, mais do que o jovem de 13, 14, 15, 16, 17, ele não só ele tem esse cuidado, como ele seja um fator de educação dos pais e da vizinhança. Ele seja um advogado dessa mudança. O menorzinho, né, 6, 5, 4, 3, é mais complicado porque são crianças mais bobinhas. Então, aí é até impossível fazer o isolamento social deles. Eu não tenho solução para criança de 6 anos, de 5 anos. Vai ser um trabalho sério de disciplina, de definição de limite das escolas. E o jovem, a gente tem fé, espera, e por natureza o jovem, você vê, violência, acidente, ele é mais descuidado consigo e com o seu redor. O jovem, até por questão de evolução de jovem para adulto, de experiências, de comportamento, seja psicológico ou hormonal, ele não gosta de seguir regras. Então, torcer que essa evolução aconteça, essa internalização dessa mudança de cultura aconteça, de forma que todos, em sua maioria, consigam também ser igual às crianças, promotores da saúde, ou que a pressão do próprio grupo faça que isso aconteça, assim, de não se aglomerarem, de não se exporem a situações de risco, e já que as regras são bem definidas. Nós sabemos que eles têm o conhecimento, fica a dúvida se vai ser transformado esse conhecimento em atitude e prática de preservação da saúde. Eu concordo com o George, né? Uma questão de se autodisciplinar, e o grupo também tem uma parcela muito importante nisso, que é com relação ao que o coletivo, ao que o grupo, ele propõe para os indivíduos que estão inseridos nele. Então, se eu tenho um grupo que pressiona para que uma pessoa desviante, né, um aluno desviante, que não está seguindo as regras, siga, esse comportamento vai auxiliar para que essa disciplina ela seja mantida. Não tem como saber se eles vão obedecer, se não vão obedecer. Eu penso que seja um movimento aí muito, muito de tato, de dinâmica, né? Como o Jorge mesmo disse, esse movimento de abrir, se não der certo, fecha, ver como é que é possível fazer, porque as regras, elas precisam ser obedecidas, né? Outro problema que a gente tem é a estrutura da escola, então varia de região para região. Tem escola que realmente talvez não alcance as regras básicas para reabertura.
tem a questão de determinada quantidade de alunos por sala, de distanciamento, de questão de higienização. Então, vai depender muito também da infraestrutura de cada escola. Além da infraestrutura de cada escola, da autodisciplina dos alunos, né? E da colaboração de todos, né? Ou seja, a questão coletiva aí, ela vai contar muito para decidir se vai dar certo, se não vai dar certo, se é possível manter distância. A gente sabe que é possível manter distância, né? É só ver como que fazer isso. E aí, o como fazer isso é muito no indivíduo, não tem como prever. A gente tem como prever algumas atitudes, a gente tem como prever algumas situações, mas no todo não dá, né? Quando existe o ser humano, é tudo muito variável. Com relação a se dar, né, para assimilar a escola como lugar de refúgio e como é que fazer esse distanciamento, eu acho que dá para você seguir essas regras, né? Ter um distanciamento mais físico da pessoa e a escola ela continuar sendo um lugar de troca, um lugar onde seja possível se movimentar em prol da transformação de si mesmo. Agora, vai depender muito do movimento, novamente, individual de cada um, né? De estar elaborando formas de fazer isso. E aí, é muito interessante quando na escola tem um psicólogo, que a gente sabe que não é realidade da maioria das escolas, mas poderia auxiliar bastante nessa forma de elaborar novas formas de se relacionar, elaborar novas formas de lidar consigo, lidar com as suas questões pessoais, as suas demandas e com o meio ambiente. Por exemplo, dá muito bem para você ter proximidade com a outra pessoa, né? No caso, ter um afeto por ela, se comunicar por ela, sem estar tocando demais, né? Ou de menos, mas sem toque de maneira em geral, porque a fala, né? A palavra, e a fala, ela tem um poder muito, muito significativo aí nesses processos, né? Então, as pessoas precisam começar a falar como se sentem, como poderia estar modificando algum comportamento, ou o contrário disso, de uma maneira mais, como que eu diria, de uma maneira incisiva, quando tem que ser, mas também ponderada, né? Porque a gente está vivendo nesse momento, principalmente com a juventude, eu tenho cara de novinha, mas eu não sou tanto, a cultura do cancelamento, que às vezes nem ouviu o que a outra pessoa, não sabe nem por que aquela pessoa está falando aquilo, e aí anula o que aquela pessoa está dizendo em prol de algo ali que foi discutido, como que é o certo e o padrão a ser seguido. Então, são comportamentos que é bom a gente estar evitando para estar vendo qual é a situação de cada pessoa especificamente, ou de onde é que vem as suas demandas e as suas falas, né? A gente respondeu? Respondeu muito bem. Respondeu muito bem, por sinal. Tem uma aluna que nos pergunta aqui, eu não sei se vocês vão querer falar alguma coisa sobre isso, mas eu vou tentar dar um apanhado geral da situação que estamos, né, contextualizando a pergunta dela. Jéssica, 28, ela pergunta, caso alguns pais não se sintam seguros se as aulas presenciais voltarem, qual procedimento será realizado para que esses alunos não sejam prejudicados, né? Assim, até Geórgia pode falar também daqui a pouquinho, mas só dizendo que, na verdade, a gente não tem ainda, né, esse protocolo de retorno, né, assim, porque há algumas orientações que serão dadas ainda, que são essas orientações pedagógicas, de como será essa volta, como será, né, nós só temos o protocolo, né, ligado à saúde, que foi o protocolo que foi apresentado semana passada. Nós temos 3 documentos, 2 ainda serão apresentados, né, para todos, que são essas orientações pedagógicas, né, como será feito, né, como será feito pedagogicamente, essa situação toda será resolvida pedagogicamente. E outra questão é o plano executivo, né, Jorge, de retomada dessas aulas, que é um terceiro momento, né, que a gente vai, né, que já pode falar. Com relação a ser prejudicado, acredito que não será, porque dificilmente nós não teremos, por exemplo, um sistema híbrido, né, de ter uma sala de aula, uma parte dos alunos na sala de aula, e uma parte dos alunos, por exemplo, estudando, né, remotamente, como estão fazendo agora. Dificilmente as escolas terão condições, né, de não ter esse sistema híbrido. Então,
talvez quem não aceitou, o pai que não quiser de alguma maneira que o filho, né, se coloque em contato, talvez o sistema que permita ele continuar remotamente, né, eu estou dizendo aqui hipoteticamente, isso aí não foi, como eu disse, ainda vai ser colocado, né? Ainda vai ser colocado, né, pela Secretaria de Educação, né, e Secretaria de Saúde, né, conjuntamente. Mas eu acredito que seja possível, né, de alguma forma, ele não ser prejudicado, desde que possa continuar, né, os estudos da maneira que for possível. Né? Não é isso, George, professora? Vejam como vocês querem mais aí. Exato, é assim. Tem que ver o cenário do aluno. Então, por exemplo, tem aluno que mora, os pais não estão em nenhum grupo de risco, ele também não é de grupo de risco, e aí ele, com certeza, está com vontade de ter aula presencial. Ou então que os três já tiveram, os pais, os irmãos e a família teve corona, então já se sente menos vulnerável, porque já teve, não foi uma forma grave, e também não tem nenhum idoso, ninguém mais vulnerável na família. Então, esses daí vão querer voltar. Agora tem aquele outro aluno, que tem aquela avó de 90 anos, que tem a mãe com obesidade mórbida, a família toda diabética, ele vai ficar com medo de ir, o pai vai ficar com medo de mandar ele na escola, porque ele pode ser um vetor de transmissão na família. Então, eu acho que o cenário de retorno vai ser realmente definitivo. Vai ser quando tiver a vacina, e até lá, eu não sei como é que a Secretaria da Educação está manejando, até por questão de espaço, né, porque as escolas, à medida que você precisa afastar as bancas, a escola não tem espaço para todo mundo. Eu acho que vai ser talvez um modelo híbrido. Tem um grupo presencial e outro grupo à distância. Se não for muita gente, na hora assim, de tubiar e a distância ainda manter um tempinho ainda por cautela. Alguma coisa, professora? Eu concordo com vocês dois, né? O que nós estamos tratando aqui é de como pode ser essa volta às aulas, mas não garantindo como elas vão ser e como elas vão se dar, porque nem data ainda existe, né? São possibilidades, né? A gente está pensando aí dentro desse contexto que nós temos, mas é um contexto também de muita incerteza, né? Ainda sim, de incerteza, com certeza. É verdade. Uma pergunta que vai para vocês vê aí como querem responder, é de Flávio Porto. Ele pergunta se vocês acham que a ciência será mais valorizada em nosso país após essa pandemia. E aí, nobres cientistas, né? Uma cientista social e outra aí da área de saúde. Digam aí. George, você quer começar? Pode começar, aí eu consigo. Certo. Olhe, nós estamos em um momento de muita descrença da ciência, né? Esse movimento, ele não é um movimento apenas no Brasil, ele é um movimento também na Europa, mas no Brasil nós temos uma realidade específica, uma situação política específica, e esse panorama ele é ainda mais intensificado. Nós estamos vendo também o negacionismo da história, o negacionismo da ciência, o negacionismo da realidade social. Não sei como é que a gente pode negar a realidade, mas nós temos esse panorama também. Eu não consigo responder se pós-pandemia nós teremos uma crença maior na ciência, uma crença mais elaborada na ciência, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento muito sombrio, assim. Mas eu torço para que sim. Eu acho que apesar de ser uma coisa negativa, né, que é uma pandemia, a gente morrendo de adoecendo, a ocorrência da pandemia tende a reverter esse negacionismo. Então, esse negacionismo, ele estava no movimento acelerado em vários países da Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, a ponto de falar absurdos da Terra plana, né, por exemplo, aberrações, e
eles estavam de vento e popa. E agora, acho que o Covid, pelo menos ele vai estar, ele vai reverter porque à medida que ele bota à prova verdades, essas verdades se provam cientificamente, e os bezerros de ouro, né, os falsos ídolos, né, as falsas verdades, elas começam a cair. Até agora a questão da legislação contra notícias falsas e outras coisas mais. Eu acho que o Corona, na verdade, para isso ele veio ajudar a verter essa tendência que estava acontecendo. O próprio Facebook, várias instâncias que estavam perdidas nessa questão, agora eles estão já, porque agora temos vidas em jogo, um pouco revertindo esse cenário, né? Então, também foi a primeira onda dessa pós-verdade, né, que é a forma diferente de chamar mentira. A gente não estava acostumado com isso, então aconteceu de a gente estar entendendo os processos, trabalhar melhor esses fatos, deixou de ser bestalhado, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo a verdade está ganhando, porque agora o que está sendo apostado são vidas. Então, eu acho que não é unanimidade, mas o Corona ele ajuda a minimizar, a reduzir os danos dessa tendência que estava avançando. Que assim seja, porque o movimento de pós-verdade é um movimento muito preocupante, mas eu tenho percebido que com o agravamento da Covid-19, esse movimento, ele está pelo menos começando a ser questionado, né? Tanto que o Facebook e o Instagram, inclusive, tem barrado algumas publicações que têm um cunho de fake news, por exemplo. Isso já é um avanço muito significativo, que não era algo que nós estávamos tendo antes da Covid-19. Você pode ver, grupos antivacinas estão enfraquecendo, né? Os Estados Unidos estavam multando pessoas que deixavam de vacinar. Então, eu acho que isso é um fator de redução de danos ou de reversão, pelo menos. E agora são pessoas morrendo. Então, na hora de morrer, assim, não, aí a pessoa pensa melhor. É opinião ou vida, né? Vai por aí. Totalmente não vai ser, porque tem muita gente ignorante ainda, mas pelo menos é uma quebra na tendência que estava. Que já é muito bom. Ok. É verdade. Mas uma pergunta que foi direcionada para a professora, já foi direcionada para a professora. Enquanto professora, quais suas dúvidas em relação à segurança da volta? Olhe, todas. Todas as possíveis. Eu não me vejo, eu não estou trabalhando em sala de aula, né? No momento eu estou coordenadora de políticas públicas para as mulheres, mas, por exemplo, eu trabalho muito com palestras, né? Eu trabalho muito com grupos. E apesar de eu trabalhar com grupos, porque eu acho muito mais efetivo, eu fico pensando como é que eu faço para voltar para essa conversa, né? Todo mundo de máscara, sendo que às vezes a mulher está precisando de um acolhimento mais afetivo mesmo. Ela quer se sentir abraçada, e não só com palavras, que é aquele afeto, quer se sentir um pouco mais acolhida, mais protegida. E é inviável fazer isso. Totalmente inviável no momento. Em sala de aula, nós sabemos que a realidade de hoje é 40 alunos em sala de aula, né, nas escolas públicas. E é praticamente um aluno em cima do outro. É difícil, inclusive, até para respirar, porque a maioria das salas elas não são arejadas, né, não tem janelas. Muitas das vezes os ventiladores estão quebrados. Então, esses fatores, eles me levam a ter um receio profundo da retomada às atividades coletivamente, né? No caso, em sala de aula também. Mary, não me sentiria segura em estar em uma sala de aula dentro desse contexto que nós temos. Mas as medidas, eu não sei como é que vai ser esse procedimento, se vão ser de fato serem cumpridas ou não. Essas questões eu acho que só tem como ver pela logística da Secretaria de Saúde e talvez a depender do município, né, a depender da região, abrindo uma escola, fazendo o teste, vendo como é que vai ser essa interação dentro de cada região e dentro de cada comunidade. Mas eu não me sinto segura. Eu não me sinto segura nem para ir em Garanhuns, porque tem muitos casos. Eu estou há 4 meses sem ir em Garanhuns, para ser bem sincera.
Eu estou em Garanhuns, estou com medo, né, de ir ao centro da cidade, por exemplo, né, então... Olha aí, tá vendo? Realmente é motivo de ter muito medo. Pessoal, eu queria que vocês... Eu vou dar um tempo para as considerações finais de vocês, né? Infelizmente, o tempo é cruel e estamos chegando ao final. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, né? Desde já, né? Digo da felicidade de ter vocês conosco, né? A nossa escola agradece imensamente. De certeza, né? A única forma de sairmos bem, né, dessa situação toda é com a informação que vocês estão nos trazendo no momento. Então, a escola, todos envolvidos, a comunidade escolar, né, todos que, de alguma forma, estão absorvendo dessa conversa, né, é uma conversa informal, todos que estão absorvendo esse conhecimento, né, vamos propagar, aproveitar para que todos possam propagar essas informações, né, para que tenhamos, né, os menores, né, traumas, né, de todas as ordens possíveis. Então, eu queria as considerações finais de vocês e desde já agradecer. Realmente vocês foram ótimos. Jorge? O primeiro, professora, quer começar, não? Ou eu começo? Pode começar, Jorge, fique à vontade. Tá vendo? Ele foi bem cortês, primeiras damas. Então, juntando os assuntos, né? Lembrar assim, hoje não temos vacina para o corona, as medicações, elas ajudam em certas condições, casos graves e mesmo assim, prescrição, não tem nenhuma medicação que evite a gravidade ou evite o adoecimento, é característica orgânica de cada um. Então, o grande remédio hoje, para o que define a vida e morte, é a informação. Então, a mensagem final que fica é que a gente tenha menos opinião leiga e que se embase em tudo em informação. Então, o próprio Ministério da Saúde produziu muita informação naquele primeiro momento deles, o Estado, quem é assim, eu sou contra tal... Veja a informação do Estado vizinho, veja a informação do Estado que você esteja mais alinhado ou desalinhado, veja a informação de outros países. Então, o corona, ele tem quase uma regra universal. A gente, primeiro, não politize as nossas decisões em relação ao corona. É uma regra que não é do Brasil, uma regra que já é do mundo como todo, então não tem por que tomar partido. É um partido do mundo, partido da vida. Então, mais informação, menos opinião, sem informação. Essa é a recomendação que fica para que a gente, inclusive, acompanhe a evolução e as prescrições que vão acontecendo no contexto de cada cidade, de cada região que a gente vive. Então, agora pode estar fechando para Garanhuns, mas daqui a pouco pode estar abrindo, então a gente está dançando conforme a música de cada momento que o corona vai exigir. O corona diz o ritmo e a gente faz o nosso contra-ritmo de restrição ou de abertura. Então é isso, agradecer a atenção e dar boa noite, agradecer o convite e dar boa noite a todos. Muito obrigado, Jorge, valeu mesmo. Professora, fique à vontade. Eu quero agradecer imensamente o convite, né, principalmente a Cleito, que foi ele que me fez o convite. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela confiança. É um prazer estar conversando com vocês e reforçar o que Jorge disse, né, informação de qualidade, né, colocações feitas por especialistas, por pesquisadores, a crença na verdade científica e na ciência, e que a gente não fique aí ouvindo demais, ou falando demais, sem ter um embasamento para isso. É importante que a gente sempre esteja embasando a nossa fala para não estar contribuindo para um agravamento ainda mais da Covid-19 nos termos de informações, né? Porque a gente acaba tendo aí várias crises paralelas, e isso só prejudica o trabalho de profissionais, principalmente os profissionais da saúde, que estão na linha de frente. Então é isso, muito obrigada.
Obrigado, senhora professora. Muito obrigado a vocês. Realmente o nível do debate foi muito bom. Aprendi muito com vocês, né? E vou aprendendo. Valeu mesmo. Acredito que tenha sido proveitoso para todos que tiveram a chance aí de acompanhar, né? Todos que tiveram esse momento aí de reflexão. É um momento muito importante de minha parte. É um momento também, né? Assim, eu me coloco na situação dos alunos, me coloco na situação de todos que estão passando por isso, né? Porque é como se essa mudança nos trouxesse também um tempo para olhar, né, para dentro de nós mesmos, né? Então como Maquiavel dizia 500 anos atrás, né? Os meus alunos vão dizer que eu era nascido, mas eu não era nascido, não. Uma mudança sempre deixa o caminho aberto para outras mudanças. Então, não é somente, de fato, não vai mudar somente a escola, não. Nós vamos mudar, e é importante que a gente acompanhe, né? A gente acompanhe, de alguma forma, esse movimento, essa dinâmica, né? Que a sociedade está se reformulando, né? A sociedade está se reformulando. E a gente, enquanto escola, é obrigação nossa, né? É obrigação nossa conseguir, né, levar para a nossa comunidade momentos como esse, né, em que o debate, em que o conhecimento, né, ele começa a ser, né, dissociado para a sociedade, né, ele começa a ser colocado, né, para todos, né. Talvez isso aí seja a grande função da escola, que a gente às vezes esquece, que é função nossa, né. Na verdade, a gente não está fazendo nenhum trabalho extraordinário com o Quarana, né, o Quarana que é o projeto nosso, da nossa escola lá. Mas é um projeto interdisciplinar, mas, de certa forma, é a função nossa, né? A função nossa de professor. A professora disse aí muito bem, né? A função nossa de professor, né? Como a angústia que a professora tem, eu também tenho, eu também sou professor. Como é que eu vou voltar para a escola, né? Meus alunos estão pensando a mesma coisa, né? Como é que eu vou voltar, né, para a escola? Como é que eu vou, né, nessa conjuntura, como é que eu vou voltar? Eu espero tomando de volta, né, o tema nosso, né, do novo normal, e pegando as falas, né, que vocês colocaram tão bem, eu espero que esse novo normal seja uma conjuntura que nos permita, né, refletir, né, para uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, mais de respeito, né, que a gente não precise pedir ao outro para colocar uma máscara, né, não precise, né, pedir que o outro respeite o direito da gente, né, de se permitir, né, não ter medo, né, não ter medo de alguém, né, porque isso gera né, um receio do outro, né, esse receio é muito ruim. Então, que a gente também comece a criar esses mecanismos sociais, né, que a professora bem falou aí, esse mecanismo que vai nos garantir, né, enquanto ser humano, né, enquanto instituição, escola, né, Geórgia representando o governo do Estado, né, enquanto governo, enquanto instituição, né, vai nos permitir uma sociedade realmente melhor. É isso que a gente espera, né, que ao final a gente tenha esse lado bom, digamos, né, esse lado bom de tudo isso de ruim que a gente está vivenciando, né, mas o meu recado para os alunos, para as famílias, para todos, é de certeza que nós vamos passar bem por isso daí, né? E vamos ter um período, né, pós-pandemia aí, que com certeza será muito, né, se não melhor, que não teria como dizer, mas será muito diferente. E a mudança é muito boa, né? A mudança, precisamos mudar, de alguma forma nós precisamos mudar. Então, é isso que eu queria. Mais alguma coisa, vocês, se quiserem mais, né, fiquem à vontade. Se já tiverem, né, terminado, eu acho que a gente pode dar por encerrado, né? E, novamente, agradecer a todos vocês, né, e nos colocar sempre à disposição, enquanto escola, viu? Agradecer, de fato, de coração, a todos vocês. Vocês dois foram ótimos, né, e nos ajudaram muito. Eu que agradeço, professor Caldas. Me sinto totalmente contemplada pelas suas palavras finais, pelas de Jorge também. Não tenho nada a acrescentar, a não ser
reiterar o meu agradecimento a vocês dois. Foi uma discussão muito proveitosa e eu espero que os alunos também tenham considerado uma discussão muito válida e necessária. Igualmente, agradecer o convite e esperar que tenha sido útil aqui na discussão e a gente segue à disposição do aluno, o professor, o funcionário que tiver interesse, por meio do professor Caldas, pode também estar repassando outras perguntas que apareçam também. Então, obrigado e boa noite. Boa noite, tudo de bom para todos. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.